Olá, está começando mais um programa Cidades e Negócios. Obrigado a você que nos dá audiência. Hoje nós vamos falar de segurança pública, em especial a segurança formada, discutida e proposta pelo Consórcio Regional de Segurança, que engloba 13 municípios da região. Por isso, nós convidamos o presidente desse consórcio, que é também prefeito de Resende, José Rechuan. Mas antes, você vai entender um pouco mais o conceito desse consórcio. Acompanhe. Segurança pública é assunto de polícia. Essa frase, tão usada durante anos, já não tem muito sentido nos dias de hoje. É certo que as polícias, civil na investigação e militar na repressão, são dois importantes segmentos em busca da segurança. Mas já há algum tempo que os municípios também entraram nesse processo e dividem a responsabilidade no combate à criminalidade. Um exemplo é o Consórcio Intermunicipal de Segurança com Cidadania do Médio Paraíba Fluminense. São 13 cidades que se reúnem com certa frequência para discutir o tema e sugerir soluções. O presidente atual é o prefeito de Resende, José Rechuan. Ele fica no cargo até o início do ano que vem e é um defensor da criação de polos regionais para combater a criminalidade. E nós vamos agora, então, explicar um pouco mais como é que foi a criação, como é que surgiu esse consórcio intermunicipal de segurança que reúne aí 13 municípios. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Prazer. Prefeito José Rechuan. Como é que foi a criação desse consórcio, a ideia? Bom, a ideia surgiu pelos números que nós estávamos observando, tanto na cidade de Resende, na época na cidade de Barra Mansa, outros números também aumentando em Volta Redonda e algumas áreas também de Porto Real, Itatiaia. Então, duas pessoas muito ligadas à segurança, na época, funcionário da Prefeitura de Barra Mansa, o Mamed, e o Zé Antônio de Resende, conhecido aí como Ed Murphy. Então, eles começaram a conversar a respeito desse consórcio, começamos a unir, porque os prefeitos já têm um consórcio de saúde e na oportunidade que a gente tinha de se reunir no consórcio de saúde, começamos a conversar também sobre a possibilidade de englobar também a segurança. Mas era um modelo que não existia até então? Como é que se teve uma referência? No país, nós tínhamos um modelo de consórcio no Sul. Então, este consórcio que nós criamos é o segundo do país e o primeiro do estado do Rio de Janeiro. E da região sudeste, obviamente. Então, nós aproveitamos uma estrutura já conhecida e mais antiga, que é o consórcio de saúde, e fizemos, né, o consórcio também de segurança, que visa discutir a segurança pública numa região maior. Portanto, não vamos discutir o que acontece só com a segurança na minha cidade, no meu quintal aqui. Em Pinheiral, Porto Real, Barra do Piraí, Resende, Coatis, Itatiaia, enfim, passa a discutir regionalmente. E quando você passa a unir 13 municípios, a tua população sai de 16, 20 mil, 100 mil habitantes, passa para uma população de 1 milhão de habitantes. E quando você reúne 13 prefeitos com cada um, obviamente, já fazendo o seu dever de casa, que a gente vai discutir isso e vamos falar sobre qual é o dever de casa de cada governante, nós também ganhamos uma prioridade nessa discussão junto ao Estado e junto ao governo federal, que são quem cuidam realmente da segurança e do combate à segurança efetiva. É isso que eu queria perguntar para o senhor, né? Até no começo da nossa reportagem aqui, na reportagem que a gente abriu, a nossa entrevista, a gente coloca essa frase que foi muito usada durante muitos anos, né? Quer dizer, segurança pública é questão das polícias civil e militar. Isso. Mas hoje não é só isso. A gente sabe que já ultrapassou há muito tempo, quer dizer, os municípios têm que chamar para si também essa participação e esses municípios precisam estarem presentes nesse combate. Cada cidadão tem que assumir a sua responsabilidade dentro da cidade. E essa responsabilidade não se baseia tão somente em você, cada prefeito, né, de dizer o seguinte: não, a polícia é problema do governo do Estado. Sim, mas a pergunta que a gente faz é o seguinte: se nós não cuidarmos da nossa cidade, não começarmos a nos comprometer com a nossa rua, com o nosso bairro, com o nosso município, né,
nós vamos ter dificuldades depois de resolver um problema. Muito simples, eu sempre uso uma figura que é no nosso imaginário, né? E isso está nas telas dos jornais e que nós observamos em revistas, etc. Quando um jovem acende uma pedra de crack, ou quando ele fuma um cigarro de maconha, cheira cocaína, enfim, se entrega às drogas, alguma coisa falhou. E naquele momento não falhou, não foi a polícia militar, não foi a polícia civil, não foi a polícia federal que falhou naquele momento. O que falhou até aquele momento? Então essa é a grande discussão que eu acho que é muito importante para nós do consórcio, nesse momento como prefeito da cidade, né, levar essa discussão para a sala de aula, para dentro de cada casa, para dentro dos bairros. E o que falhou? Foi a estrutura familiar, foi a estrutura religiosa, foi a educação pública ou privada que falharam para que aquilo viesse desenrolar e feito com que aquele jovem, né, se deparasse com uma droga e passou a usá-la e passou a ser viciado. Até porque, né, Rechuan, a Polícia Civil, para quem não conhece, ela trabalha na questão da investigação. Óbvio que ela vai trabalhar nas questões de se descobrir o crime quando ele já aconteceu. A Polícia Militar trabalha no sentido também de prevenção, de repressão, mas é em cima de fatos e realidades que já existem, da criminalidade que já está implantada. A Polícia Civil, a Polícia Militar, de uma forma geral, no conceito, ela não faz esse trabalho que o senhor está colocando, não, que é o trabalho de base. Isso sim faz todo sentido dentro desse conceito. Exatamente. Então nós temos, qual é o objetivo do consórcio? Observar o que acontece em cada região, o que acontece em Volta Redonda, o que acontece em Barra do Piraí, o que está acontecendo em Valença, em Vassouras, o que está acontecendo em Rio das Flores, Pinheiral, e procurar dentro de cada município desse, com apoio do governo estadual, com apoio do Ministério da Justiça, que apoia esse consórcio, né, que a gente desenvolva planos específicos para cada município. Porém, você vai ter vai buscar com tudo isso uma postura de uma política pública de segurança, obviamente com planejamento, com metas de médio a longo prazo, uma coisa que ultrapassa, inclusive, a nossa gestão, não tenha dúvida, mas que há uma necessidade de começar. Então, o que nós fizemos em 2009 e 2010? Demos um pontapé inicial, fizemos essa união dentro desses 13 municípios e também uma união só possível porque todos esses prefeitos entenderam a necessidade de apoiar o Estado, apoiar o governo federal no sentido do combate à violência. Nosso caso, porém, como a Constituição nos manda, nós estamos atuando na prevenção, ou seja, nós estamos apoiando para evitar que haja... Que novos criminosos surjam. Que novos criminosos surjam, que novos jovens se entreguem à droga, entendeu? É uma luta muito difícil e, por isso, a união entre esses 13 municípios, constituindo um consórcio, né, para que dê força, né, como o próprio provérbio diz, né, que a união faz a força. Então, a nossa busca é nos unirmos, né? Então, temos 13 prefeitos que entendem, são sensíveis a esse tema, né? Bem como... E quando a gente fala aqui, poxa, de saúde, quando a gente fala de educação, e estamos falando aqui de segurança, são temas, obviamente, que estão intimamente relacionados ao humano, ao lado humano da pessoa. Então, são, obviamente, temas com muito mais dificuldade de se abordar. Então, por isso, a discussão e o planejamento para que a gente possa atingir os objetivos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos falar dessa questão das drogas. O senhor tocou rapidamente, mas me parece que é ali o embrião mais problemático, mais complicado e que precisa ser combatido. E também das questões da particularidade de cada crime nas cidades da região, porque existem diferenças. Tudo isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Não saia daí. A gente estava falando da questão dos crimes, Rechuan, e você estava me dizendo antes da gravação de que cada município... Estamos de volta com o programa Cidades e Negócios e você aí de casa, se quiser rever esta e outras entrevistas,
pode acessar o www.cidadesenegocios.tv.br ou ainda mandar um e-mail para a gente. Anote o endereço, programa@cidadesenegocios.tv.br. Hoje eu recebo aqui na poltrona José Rechuan, prefeito de Resende e também presidente do Consórcio Intermunicipal de Segurança, que reúne aí 13 municípios, que a gente está conversando sobre esse objetivo, essa proposta. E aí a gente chegamos nessa questão, a gente estava falando da questão dos crimes, Rechuan, e você estava me dizendo antes da gravação de que cada município tem uma particularidade com o seu crime, né? Como é que é essa questão? Por exemplo, se a gente pegar essas 3 principais cidades, digamos assim, maiores cidades da nossa região, Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, que particularidade é essa? Olha, normalmente a gente chega a uma conclusão depois, obviamente, de ouvir a população e ver as estatísticas que você tem da Polícia Militar e Polícia Civil. Então, o que você tem assim, muito característico em Resende? Por exemplo, em Resende você tem guerras de gangues. Que é antigo essa história. Que é antiga, né? Embora esteja aumentando paulatinamente também o roubo a veículos, sequestro relâmpago, etc. Que são crimes semelhantes também em Barra Mansa, com assalto a joias, a transeuntes, semelhante ao que você tem em Volta Redonda. Porém, em Resende você tem esse detalhe, que são essas guerras que você tem por disputa de pontos de tráfico de drogas, etc., que já é uma coisa antiga em Resende. Então, mas, desculpa interrompê-lo, mas que vem se tornando violenta a cada ano. A cada ano. Porque hoje se executa. Exato. Né? E o que acontece também, uma questão muito importante, você não tem burocracia para melhorar a criminalidade. O crime, ele vai, você sai uma arma nova, você compra, não tem essa burocracia, diferente do poder público, que você tem a burocracia da compra, você tem inúmeras restrições. Então, obviamente, se você não trabalhar na origem, você tem um avanço do crime, né, em detrimento do avanço da proteção ao cidadão. Isso não é no município, isso é no estado, isso é no próprio Brasil. Então, o que nós pregamos dentro do consórcio, que isso já existia em alguns municípios isoladamente, né? O controle dessas informações e saber trabalhar essas informações. Então, o primeiro passo é que cada prefeito, né, faça o seu gabinete de gestão integrada, ou seja, ele reúna dentro do seu gabinete líderes comunitários, presidente de associação de moradores, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Aqui em Resende, por exemplo, nós temos a Academia Militar, a Guarda Municipal, quando tem, também a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal, ou as duas. Então, quando você coloca a população frente às pessoas, né, as entidades que podem resolver esse problema da criminalidade, você vai começar a discutir o seguinte: na rua tal, está aqui pela Polícia Militar um aumento da criminalidade, roubo a transeuntes, a pessoas que estão passando pela rua. Então ali a Polícia Militar observa que ela tem que aumentar seu efetivo. Vamos imaginar que ela não tem aquele efetivo e a Prefeitura tem a Guarda Municipal, passa a colocar mais a Guarda Municipal. Vamos imaginar que tem essa dificuldade, a colocação de câmeras de segurança. Quer dizer, essa reunião, inclusive fisicamente, né, frente a frente ali, exatamente, porque traz mais resultados do que só as estatísticas. Muito resultado. Nós fizemos isso, nós temos uma experiência em Resende no ano de 97, 98, nós temos uma experiência recente muito positiva, estamos voltando, nós temos em Resende também o judiciário muito presente, né, nessas reuniões, né, e a gente percebe que o resultado ele vem mais rápido, porque nós passamos a nos organizar melhor. Agora, o senhor estava dizendo aí da questão de cada prefeito, são 13 municípios. Exatamente. Eu vou falar rapidamente aqui os municípios, olha, eu tenho até que olhar porque são 13, né? Mas se a gente pegar, forma essa região, na verdade, do Médio, do Vale do Paraíba Fluminense. Resende, Itatiaia, Porto Real, Coatis, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Valença, Rio das Flores, Rio Claro, Pinheiral, Piraí e Barra do Piraí. E aí eu pergunto para o senhor, como o senhor estava dizendo, que cada prefeito tem que fazer seu dever de casa, tem que se investir nessa questão.
Não adianta nada se uma cidade até com condições um pouco mais favoráveis, uma cidade maior fizer essa questão e um município menor não fizer, porque ali pode estar o foco de uma criminalidade regional. Por isso que a gente trabalha regionalmente, consorciado. Não há nesse consórcio um limite físico do seu município, e sim um limite dessa região com 13 municípios. Nós podemos destacar algumas ações. Nós já fizemos uma campanha de combate ao uso de drogas, fizemos a campanha de combate ao crime doméstico, contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, né? Nós capacitamos as guardas municipais, agora conseguimos, junto ao governo federal, desconto para que os guardas municipais possam fazer a sua capacitação em curso superior à distância, que eu acho que é um grande avanço para a Guarda Municipal. Volto a dizer, tem uma determinação, não uma determinação, mas já uma visibilidade de ir transformando aos poucos a Guarda Municipal com o poder de polícia. Isso já é uma realidade. Então, aos poucos e com capacitação, treinamento, nós vamos levar a médio prazo essa guarda ter o poder de polícia, não tenho dúvida, né? Inclusive, essa questão, uma questão que eu queria até que o senhor entrasse um pouco mais e falasse até, inclusive, da questão do armamento da Guarda Municipal. Mas a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tudo bem? Tudo bem. Não saia daí, a gente volta já já. É um ano que funciona? Na verdade, são 2 anos e a gente está colocando com um ano só para que a gente possa dinamizar. Estamos de volta e agora com o terceiro e último bloco do programa Cidades e Negócios, hoje falando de segurança pública do consórcio que reúne 13 municípios do sul fluminense. E você aí de casa pode rever esta e outras entrevistas. É só acessar o endereço www.cidadesenegocios.tv.br. Eu converso com o prefeito de Resende, José Rechuan, que é presidente do consórcio, foi eleito em janeiro, né? Isso. Rechuan, e fica até janeiro do ano que vem, é isso? Até janeiro do ano que vem. É um ano que funciona? Na verdade, são 2 anos e a gente está colocando com um ano só para que a gente possa dinamizar esse grupo e criar motivação para que outros prefeitos também possam se inteirar do consórcio e dar continuidade, porque o nosso prazo são de 4 anos, né? E a gente tem que entender que há uma necessidade vital para a região que esse combate pelos municípios continue, e isso é muito importante, treinar e capacitar também os gestores. E dentro de uma agenda apertada tem que arrumar um tempo, Tem que arrumar um tempo. É importante, um tema muito importante, é vital para a nossa região. Tá certo, a gente estava falando da questão da Guarda Municipal e me parece que na nossa região apenas a Guarda Municipal de Volta Redonda é uma guarda armada, né? Tem, digamos assim, um pouco do poder de polícia, Exato. como o senhor disse. Mas como é que é a tendência, como é que é o pensamento dos senhores com relação a isso? Veja bem, não passa a ser como a gente faz um consórcio, esse consórcio ele tem uma ligação via Ministério da Justiça. Então, a partir dali vem as determinações de como nós vamos atuar. Em relação à guarda, há uma tendência que ela se militarize, que ela tenha poder de polícia. E, obviamente, estamos falando em armamentos, que existem armamentos letais e também os armamentos não letais. Então, o que nós hoje estamos capacitando, sobretudo no caso de Resende, são os não letais. Porém, já há um treinamento que não adianta você pegar uma arma e colocar entregar na mão de um agente, de um guarda municipal, que é uma pessoa como outra qualquer. Então, você precisa capacitá-lo, dar a ele todo o aparato psicológico, né, para que aquela arma ela possa, no futuro, ser usada para a segurança e não trazer prejuízos ao cidadão de bem ou quem quer que seja. A gente pode até fazer uma comparação, que a situação da guarda ou da polícia usar armamento não é uma questão necessária. Se você for olhar na Suíça, não há armamento na Suíça. Se você for olhar na Escócia, eles não usam arma. Mas, obviamente, é uma cultura completamente diferente da nossa, né? Nós temos que entender isso. Mas a tendência do Ministério é essa, de, aos poucos,
colocar a guarda municipal, primeiro formar as guardas municipal. Que nem todos os municípios nem ainda todos os têm. municípios têm. Segundo, aqueles que têm, capacitar, que eu acho que é o que nós estamos nesse momento caminhando para isso, inclusive junto com o consórcio, né, disso aqui, que não só uma capacitação da própria guarda pelo consórcio, mas estimulando a guarda municipal a fazer cursos superiores e, obviamente, aumentar cada vez mais o bom atendimento ao cidadão, que é o que realmente importa, né? Então, o consórcio que se baseia hoje, estimular os municípios que não têm a criarem, né? E aqueles que têm se capacitarem. E aqueles que estão se capacitando, não só na parte de armamento, mas também a parte de inteligência, como, por exemplo, a possibilidade de controle da cidade através de câmeras de segurança. É justamente isso que eu queria perguntar para o senhor, porque hoje, nessa região que a gente está conversando, me parece que apenas Volta Redonda tem o centro... Claro que a Resende já tem as câmeras também, sim, mas que não fiscalizam, centro. Mas não o centro. Lá na outra extremidade, que é Três Rios, parece que tem um centro integrado de operações de segurança, né, que é o CIOSP, que existe em Volta Redonda. A ideia também é fazer com que os outros municípios tenham isso. Esse foi um tema que nós até visitamos, né? A Alemanha utilizou muito bem isso na Copa do Mundo, que foi realizada lá, e essa ideia o prefeito Eduardo Paz trouxe. Nós temos um bom exemplo com o prefeito Vinícius Fará em Três Rios, mas o grande pioneiro da região foi Volta Redonda, com o prefeito Neto, que tem ali um grande exemplo, né, e que mostra que as polícias organizadas e os setores organizados com segurança, quando eles utilizam a tecnologia, a ferramenta de você observar na tela do teu computador onde estão os carros municipais, as viaturas municipais. Quando eu digo viatura, estou dizendo guarda da PM, guarda municipal, ambulância, né? Tudo. Então, eles dão um apoio muito mais rápido ao cidadão no meio da rua, seja por um problema de saúde ou também seja pela questão da criminalidade. Então, o CIOSP, para essas cidades, obviamente, é um objeto a ser conquistado, né? Para que possa melhorar os índices, né, da criminalidade e melhorar a segurança, porém, nem todas as cidades têm condição e também temos que capacitar também os guardas para poderem observar e entender o CIOSP para que use, de fato, como uma ferramenta de apoio à polícia militar e civil e dê a sensação de segurança à população. Quer dizer, em resumo, estar à frente dos bandidos com tecnologia, com inteligência. Exatamente. Prefeito, recentemente, né, houve o consórcio, o fórum, digamos assim, regional de segurança, foi em Barra Mansa. E aí o que se ficou decidido? Qual o avanço que se constatou nessa questão? Um fórum que o senhor também participou, que o senhor coordenou. É um fórum que primeiro, né, eu quero parabenizar ao Zé Antônio, ao Mamed, a todos que trabalharam para o sucesso desse fórum, né, agradecer o governo do Estado, o governo federal pelas presenças. O que se entende desse fórum? Nesse fórum, primeiro, um sucesso, né, que foi um público muito grande, né, a presença de muitas guardas municipais. O que se constatou, né, primeiro, um convênio com o Estado, né, onde a gente passa a unir forças junto com o Estado para que a gente possa atuar efetivamente e eficazmente nesse combate. Reforço das fronteiras. Então, nós temos uma fronteira com São Paulo e com Minas que precisa ser corrigida. Combate à droga, combate à violência doméstica, criança, a mulher e o idoso, né? Infraestrutura educacional de combate e prevenção às drogas dentro das escolas e reforço da estrutura familiar, seja religiosa, seja da própria concepção da família. Eu acredito que esse fórum, que reuniu todas essas cidades e que vão discutir esses temas, bem como o uso de drogas lícitas, como o álcool, né, a utilização e a venda, então isso tudo está sendo debatido de uma maneira consorciada. Eu acho que isso faz com que a gente tenha a esperança de ter muitas notícias positivas e de uma mudança lenta e gradativa, porém positiva, em toda a sociedade que vive dentro desses consórcios e, quem sabe, expandir para outros municípios. Tá certo, então. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, José Richman, prefeito de Resende, presidente do consórcio. Muito obrigado e que realmente os resultados comecem a surgir e cada vez mais a população tenha mais segurança. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. E assim nós chegamos ao fim de mais um programa Cidades e Negócios.
Nos encontramos no próximo fim de semana. Até lá!